No programa de hoje, nós vamos começar o estudo do segundo capítulo do livro de Daniel. O que nós podemos aprender com o sonho de Nabucodonosor? Acompanhe agora, é o programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos mais uma vez. Está no ar mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Nesse programa, nós temos a oportunidade de estudarmos juntos a Palavra de Deus, a Bíblia. Se você está passando aqui pela primeira vez no programa Escola Bíblica, nós estudamos os guias de estudos que são produzidos pela nossa Escola Bíblica da Novo Tempo, que é a escola que ensina a Bíblia. Você sabia que a gente tem uma escola aqui? Isso mesmo, porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e acreditamos que nós temos uma missão, levar a mensagem da palavra a todos os lugares, em todos os momentos, para todas as pessoas, usando todos os métodos possíveis. Por isso, nós apresentamos a palavra através dos programas da TV, através do rádio e através da web. E no programa Escola Bíblica, nós estudamos os guias que nós preparamos e que são distribuídos gratuitamente aos nossos alunos da Escola Bíblica. Você já é um aluno da Escola Bíblica? Ainda não? Então quero convidar você a ser um aluno da Escola Bíblica. Faça contato com a gente. É o 12982 44 44 49. Esse é o nosso WhatsApp. Você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Está aparecendo aqui, ó. novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode ligar no horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21. Tanto no WhatsApp quanto no site, no WhatsApp você vai receber um link e no site você vai clicar escolhendo qual guia de estudos você quer. E nesta temporada, que nós começamos na semana passada e vamos nos próximos meses aí, vamos estudar 2 livros que falam de profecia na Bíblia, que é o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. E eu quero, agora começamos o livro de Daniel, quero te oferecer aqui, ó, o nosso guia de estudos, Profecias de Daniel. Fica aqui meu incentivo para você estudar as profecias. E como eu falei na semana passada, quando a gente estuda as profecias, não é para causar temor, preocupação, bem pelo contrário. É para nos dar percepção muito clara de que temos um Deus que nos guia e que é soberano, que cuida de nós. Não deseja que tragédias, atrocidades aconteçam, mas Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, vamos juntos estudar a profecia bíblica. Eu convido você. Eu quero mandar um abraço hoje para a comunidade adventista na cidade de Gaspar, Santa Catarina. Eu tive o privilégio, nesse final de semana, estar aí. Essa é a terra dos meus pais, pude visitá-los, terra de parte dos meus irmãos, né? Visitei 2 irmãos também, um abraço para os amigos e visitei a comunidade adventista, encontrei ali telespectadores da TV Novo Tempo, alunos da Escola Bíblica. Um abraço para vocês. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço, né? Quando a gente encontra a família, sempre a gente tem aquele negócio assim de recordar bons momentos. Olha,
E eu gosto de ir aonde a gente nasceu, né? Ver as nossas origens, porque a gente valoriza, a gente sabe de onde a gente veio, logo a gente sabe por que está aqui e para onde nós vamos. Quero mandar um abraço para os meus tios, seu Osni e a dona Marta. Estivemos juntos, matamos saudade, rimos um pouco. Bons momentos, eu tive a alegria de crescer ao lado da casa dos meus tios e ali brincar com os primos, ao lado da casa dos meus avós. Então, um abraço. Eles sempre estão acompanhando o programa Escola Bíblica. Que Deus continue cuidando de vocês, tá bom? E a você que em qualquer parte do Brasil acompanha o programa Escola Bíblica, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Vamos orar a Deus porque hoje nós vamos começar o 2º capítulo do livro de Daniel. Como eu mencionei, o livro de Daniel tem 12 capítulos e ele é bem dividido. 6 capítulos, nós temos uma narração, ou seja, um contar da história. Ainda que o capítulo 2 a gente vai ter aqui uma profecia, mas é um sonho, então é uma descrição do que aconteceu. E os últimos 6 capítulos, daí a gente vai ter só análise profética. Então nós vamos hoje estudar o capítulo 2 do livro de Daniel. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a anotar, fazer ali as suas anotações na Bíblia. E se você tiver perguntas ou comentários sobre este tema, sobre o tema 1 e o tema 2, né? O tema 1, 2, que são os 2 primeiros capítulos, você pode fazer contato com a gente, tá? Então, mande suas perguntas, o nosso WhatsApp está aí, ó, é o 12981091268. 12981091268. Estou conferindo aqui, é porque em realidade semana passada eu já fiz a lição 1 e a lição 2, que foi uma introdução, por que estudarmos o livro de Daniel, por que ele é relevante para os dias de hoje, e o tema 2, que foi a análise do capítulo 1, que é o capítulo que fala dos 2 grandes poderes que a gente tem, que vão ser apresentados no livro, que é Babilônia e Jerusalém, que representa a vontade de Deus, os planos que Deus tem, a nossa eternidade, e aquilo que o homem deseja que seja feito aqui, a contrafação, a oposição, que é a Babilônia. Então, sempre que a gente estuda este tema de Babilônia na Bíblia, a gente tem uma oposição ao governo divino. E quando a gente vai para o Apocalipse, a gente tem a mesma ligação, você vai ver ao longo desta temporada. E hoje vamos começar o tema número 3, uma estátua assustadora. Só dá uma olhadinha aqui, tem como dar uma fechada aqui, André, por favor? Só para a gente mostrar aqui, olha aqui. Esse é o tema número 3, que é o capítulo 2 do livro de Daniel. Então, vamos orar a Deus, vamos pedir sua iluminação ao abrir a palavra. Vamos orar? Pai, obrigado porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia, nos dê compreensão, nos dê entendimento. Se dúvidas vierem, que o Espírito Santo nos dê lucidez para a gente buscar em Ti respostas. Eu clamo por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, vamos estudar juntos o capítulo 2 do livro de Daniel. Só para lembrar, semana passada então a gente viu a importância de estudarmos a profecia, ela é relevante. Depois nós analisamos no capítulo 1 a investida do reino de Babilônia, dos caldeus, liderados por Nabucodonosor, levando cativos o povo de Deus na terra. Os representantes, aqueles que tinham uma mensagem específica para ser pregada. E aí a gente analisou especificamente que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, Daniel e seus 3 amigos, foram levados, escolhidos, porque eles tinham habilidades, eles tinham um diferencial,
foram levados para absorver a cultura da Babilônia. E eles se recusam a ter esse envolvimento. Eles se tornam pessoas inteligentes, eles já eram pessoas inteligentes, se tornam pessoas agora que vão ser líderes, né? Vão estar na corte, mas eles não cedem os seus princípios. E a gente vê que a primeira estratégia foi a mudança do nome e depois adquirir os hábitos alimentares. E eles decidiram não se contaminar. E a gente viu a ligação que esse texto tem lá com Levíticos capítulo 11. E a gente vê que o ser humano é uma totalidade. É corpo, mente e espírito. Tudo está ligado, nós somos um só. E a gente percebe também no livro, no primeiro capítulo, que eles escolhem o alimento que está descrito no Gênesis, a mesma palavra que é usada, a mesma palavra, aquilo que Deus deu para o ser humano lá no princípio. Então, a gente tirou a lição na semana passada, que devemos viver a vida, devemos estar ligados e termos sonhos, mas nunca devemos ceder aos nossos princípios, que são princípios da vontade do Senhor. Agora, vamos ao capítulo 2 deste livro, que é o livro de Daniel, onde nós vamos encontrar aqui profecias. E hoje, uma segunda descrição dessa estátua assustadora, a gente vai estudar ao longo da semana. Você já sonhou alguma vez e esqueceu o seu sonho? Já aconteceu com você? Ou você já sonhou e ficou impressionado e preocupado com o seu sonho? Em algum momento isso já aconteceu com você? É o que nós vamos encontrar aqui no capítulo 2, uma descrição de um sonho que Nabucodonosor, o líder, o rei dos reis da Babilônia, do grande império dominante, tem agora. No segundo ano do reinado, verso 1, de Nabucodonosor, por volta aí do ano 603 a.C., lembra que a gente viu lá o ano 605, o começo, no capítulo 1, verso 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sonho. Vamos destacar aqui, já destaquei o ano 603. Isso aqui vai ser importante um pouquinho mais para frente, para a gente entender porque a datação é importante na profecia. O espírito, ele teve um sonho e o espírito se perturbou. E essa palavra aqui é como se ele fosse, como se estivesse com o coração acelerado, né? Aquilo deixou ele angustiado, ansioso, preocupado. E a outra informação é que esse sonho foi embora. Esqueceu o sonho. Você já acordou de manhã, eu tenho certeza, passou o sono, né, e esqueceu o sonho. Isso mesmo, obrigado, diretor. Passou o sono, né, e esqueceu o sonho. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Acordou no meio da noite, esqueceu, né? Passou o sono, esqueceu o sonho, a gente vai ver na sequência. E aquele desejo de lembrar do sonho. Já aconteceu isso contigo? De lembrar e não conseguir lembrar? É o que acontece com Nabucodonosor. E esse bater dos passos quer dizer que houve uma perturbação. Vamos lá, vamos considerar uma coisa aqui. Estamos falando do líder mais importante deste período da história, do império mais importante, o Império da Babilônia. Não existe nada que torne qualquer pessoa no mundo imune a dor, sofrimento ou preocupação. A gente tem, por exemplo, quando a gente estuda os Salmos, né? O Salmo 72, que é um salmo de Asaf, que é um salmo assim, ele acha que aquele que não está fazendo a vontade de Deus está bem, e ele, né? E ele diz assim, eu não consigo dormir, eu vivo angustiado, e eles estão bem. Não existe ninguém no mundo que não possa ser afetado por alguma situação que o preocupe. E o que nós vamos ver ao longo do capítulo 2 é que esse sonho
que perturbou o sono deste homem, desse líder, revela que acima de qualquer líder, acima de qualquer pessoa, existe um Deus que comanda, que lidera e que é soberano e que está cuidando deste mundo. Nós vamos para o intervalo e na volta vamos aprofundar um pouquinho no discorrer dessa história. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica, estamos estudando nesta temporada Profecias de Daniel. Vamos estudar Daniel e na sequência vamos estudar o livro do Apocalipse. Eu quero convidar você a estudar a profecia. Diante do cenário mundial, nós sempre nos preocupamos, nós ficamos ansiosos. O que será? O que virá amanhã? Cada vez mais nós recebemos notícias, somos bombardeados e influenciados. Quando a gente estuda a profecia, nós temos a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. É o que a gente encontra no capítulo 2, nesta visão. Estamos estudando o capítulo 2 de Daniel, neste sonho melhor, de Nabucodonosor. Então ele teve um sonho, esqueceu desse sonho, a gente vai ver agora na sequência. Ele se perturbou, ou seja, aquilo deixou ele ansioso, né? E isso tirou o seu sono. É interessante a gente explicar um pouquinho qual era a visão do sonho na Babilônia. Sabe que as pessoas acreditavam que os sonhos era algo dado pelos deuses. Muitos dormiam no templo para sonharem. Agora, quando eles tinham um sonho e esqueciam desse sonho, isso deixava angustiado porque havia algum tipo de mensagem específica, alguma reação do Deus, né? Estamos falando de um ambiente politeísta, de vários deuses, mas havia algum tipo de preocupação desses deuses em relação a este governante. Então, ter um sonho não era só ter um sonho, era uma mensagem divina e esse Deus estava de alguma forma olhando, né, porque ele esqueceu, olhando com não um olhar simpático. E isso trazia para o governante angústia. Então, quando a gente tem essa informação, estudando culturalmente, a gente percebe que a reação de Nabucodonosor, na sequência, ela vai ter fundamento. Olha só, diz o verso 2. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele chamou todos aqueles que estavam ligados à corte, todos que eram seus conselheiros, que eram aqueles que davam direcionamento e poderiam dar o prognóstico do que realmente tinha acontecido. Qual era o significado daquele sonho? Então o rei lhes disse: tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Ou seja, para a gente entender aqui, meu coração bate pelo conhecimento desse sonho. Este é o significado. Meu coração está batendo, ansioso, eu preciso saber o que significa este sonho. Na sequência, os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Só que o que havia acontecido? Ele havia esquecido desse sonho. Por isso ele estava preocupado. E os encantadores, os feiticeiros, os líderes religiosos estavam tentando de alguma forma, a gente vai ver na sequência, né, enrolar a resposta para o rei. Conta para a gente, mas o rei havia dito, eu quero saber. E olha a reação do rei na sequência, verso 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados.
e as vossas casas serão feitas monturo. Aqui nós podemos analisar e entender que fica implícita a ideia do poder e da autoridade do rei diante dessa declaração. Primeiro, ele chama toda a sua liderança para que dê a interpretação do sonho. Está mostrando o poderio desse homem. A gente viu na semana passada o poder da Babilônia. Estamos falando historicamente, tá? Não estou fazendo uma análise religiosa aqui, mas estamos falando de história. Estamos falando do maior poder dominante neste período. E estamos falando do homem com maior poder. Está implícita a ideia, é isso que eu queria que você fosse comigo aqui procurando entender, de que não existe nenhum poder, nenhum reino humano que tenha autoridade para sempre. Estamos falando de nação. Segundo, vamos falar de indivíduo. Nenhuma nação e nenhum indivíduo, nenhum líder, nenhum governante tem poder para sempre na história da humanidade. Porque Deus está acima de qualquer nação, Deus está acima de qualquer líder no mundo inteiro. O livro de Daniel explica que Deus é o soberano. Deus é aquele que governa. Deus é aquele que dirige a história. Mas aqui nós temos o poder de um homem, primeiro de convocar a todos e segundo de decretar a morte se eles não atendessem. Ele está dizendo, aqui tem uma ligação clara com o verso 9, a gente vê isso na sequência, vamos lá. Capítulo 2, verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso, que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Nenhum líder religioso, nenhum sacerdote, não há ninguém que possa revelar o que o rei exige. Verso 11, a coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Vejam só a ligação, a visão que eles tinham do sonho. O sonho era uma revelação das divindades. Esta era a visão cultural. E somente as divindades poderiam revelar o sonho e somente as divindades poderiam dar a sua interpretação. Esta informação ela é importante para a sequência. O que você espera do seu futuro? O que você almeja? Quando você olha para o cenário mundial, que perspectivas você tem? O que você gostaria que acontecesse? Quando você ouve uma notícia que te choca, uma guerra que se prolonga, como a gente tem acompanhado na Ucrânia, na Rússia, a Rússia invadindo a Ucrânia, né? A gente vê como você se sente. Quando você ouve uma notícia, do que acontece todos os dias, a violência, que perspectiva você tem em relação ao futuro? Aonde você busca saída? Vejam, aqui nós temos a cultura da Babilônia com as suas divindades, os seus vários deuses. E segundo aqueles líderes, os encantadores, os astrólogos, os líderes, os sacerdotes, disseram somente os deuses podem dar o significado desse sonho. Só que o detalhe é que esses deuses, eles não dariam, porque eles não falam,
eles não revelam. A gente vai ver isso na sequência, mas eu quero orar agora. Quero orar para que você confie no Deus verdadeiro. Não tenha medo do futuro. Vamos orar por isso. Pai do céu, obrigado porque o Senhor está à frente e nós podemos confiar em Ti. Não precisamos temer o futuro. Por isso entregamos nossa vida para Ti, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu não sei que perspectiva você tem, mas amanhã eu quero te convidar porque a gente vai perceber que Deus age. Deus vai revelar o sonho. Um abraço e até amanhã.